Hoje o tema é sobre uma coisa que eu adoro falar e pouca gente consegue distinguir, vamos dizer assim, que é o diferencial profissional. Para quem não me conhece ainda, eu sou Eduardo Correia, sou especialista em carreira e empreendedorismo, ou seja, eu ajudo pessoas que querem encontrar uma outra área de atuação ou outro trabalho mais alinhado com a sua personalidade, com o seu jeito de ser, para trabalhar realmente por prazer. E, às vezes, essa nova área de atuação pode ser dentro do mundo corporativo mesmo, ou pode ser no empreendedorismo. E aí eu ajudo a estruturar essa mudança. Geralmente, eu costumo começar minhas lives falando sobre a motivação que me levou a escolher o tema do dia. Né? Então, o tema hoje é como usar o seu diferencial profissional para se destacar em processos seletivos. E a minha grande motivação, na verdade, são duas motivações. A primeira é que a maioria das pessoas não sabe, não tem consciência do que seria esse diferencial profissional, né? E aqueles que até possuem alguma consciência de como eles podem se destacar ou quais são as habilidades que eles desenvolveram ao longo da carreira, não sabem usar isso em seu benefício nos momentos mais específicos, né? Nos momentos em que você mais precisa, por exemplo, uma entrevista de emprego, uma negociação de aumento de salário ou uma candidatura para uma promoção dentro da empresa, tá? Aqui, especificamente, a gente vai estar falando como usar o seu diferencial profissional num processo seletivo. Então, vamos supor que você, hoje, ou está buscando recolocação, ou tem um emprego, um trabalho, mas ele não te satisfaz, você está insatisfeito, frustrado por algum motivo, né? E aí você quer buscar uma outra coisa melhor. E como é que você, primeiro, identifica o teu diferencial profissional, tá? No meio da tua experiência, da tua carreira, dos anos de carreira que você possui e tal. Ou mesmo que você não possua, o que eu vou mostrar aqui serve também para quem está começando a carreira. Tá? Então, como você identifica esse diferencial profissional e depois como você usa ele dentro de um processo seletivo, dentro das etapas de um processo seletivo, para se destacar dos outros candidatos. E a gente sabe hoje que qualquer vaga que você se candidate aí, fatalmente vão ter mais umas 200 ou 300 pessoas concorrendo com você. Como fazer para você não cair no meio, ser só mais um no meio dessa concorrência toda? Tá? Então, isso é uma coisa que eu vou dar dicas aqui de como você faz isso. E, de repente, você conquistar o emprego que você tanto deseja ou precisa. Né? Tem muita gente aí que passa, às vezes, meses ou até mais de um ano procurando outro emprego e se candidata a centenas de vagas, manda currículo, manda dezenas de currículos todo dia e tal, perde maior tempão fazendo isso. Raramente é chamado para entrevista de emprego e, quando é chamado, não consegue se destacar, não consegue se vender direito e perde aquela oportunidade. Então, a gente vai estar falando sobre essas coisas aqui hoje e eu espero que o conteúdo que eu vou mostrar para vocês seja útil e ajude nesse sentido. Tá? Quem já assistiu minhas lives sabe que eu sempre procuro trazer dicas muito práticas aqui. E dicas que são resultado da minha experiência, tanto experiência pessoal, porque eu fiz uma transição de carreira radical, vamos dizer assim. A minha área original de trabalho, minha formação original é meteorologia. Então, eu trabalhei muito tempo na área de meio ambiente, até eu resolver trabalhar com desenvolvimento profissional e abrir a minha própria empresa. Então, fiz eu conheço os dois mundos, né? Eu conheço o mundo do corporativo, né? Eu trabalhei no mundo corporativo. Teve uma época da minha vida que eu fiquei mais de um ano desempregado, então também sei como é que é isso, como é você ficar buscando emprego e não conseguir resposta nenhuma. E conheço o lado de fazer essa mudança de carreira e o empreendedorismo, que é o que eu vivencio há 4 anos, mais ou menos. Então, todas as dicas que eu passo aqui para vocês são oriundas dessa minha experiência pessoal e da experiência que eu obtive ajudando as dezenas de pessoas
a encontrarem um outro trabalho onde elas pudessem realmente sentir prazer, se sentirem realizados naquilo ali. Tá? Bom, então vamos começar com a primeira parte aqui, que é identificar o seu diferencial profissional. Como é que você faz isso? Primeiro, eu queria explicar, contextualizar por que é tão difícil as pessoas terem essa noção ou identificarem qual é o seu diferencial. Nós temos hoje um sistema educacional que é muito voltado para o aprendizado técnico, né? Então, desde que a gente está na escola e depois na faculdade, todo o nosso sistema educacional, ele é o que a gente chama de conteudista. Tem uma pessoa lá na frente, que é o professor, e ele passa um monte de conteúdo para a gente tem que aprender aquilo ali, muitas vezes na decoreba, né? E, enfim, é isso. E esse conteúdo ele tem um viés muito técnico. Em nenhum momento a gente é orientado a olhar para nossos talentos naturais, né? Olhar para o que a gente gosta de fazer, olhar para algo relacionado aos nossos talentos mesmo, às nossas habilidades naturais. Tá? Bom, e aí o tempo passa, o tempo voa, como a antiga propaganda do Bradesco falava, e a gente chega no mercado de trabalho e o que acontece? Somos cobrados justamente por aquele lado emocional, aquele lado de talentos comportamentais que nunca nos falaram. Então, via de regra, as pessoas chegam no mercado às vezes bem preparadas tecnicamente, mas completamente mal preparadas emocionalmente. Tá? Suas competências comportamentais, elas são inconscientes. E é isso que a gente vai estar falando aqui hoje. O teu diferencial profissional, ele passa muito pelas tuas competências comportamentais, ok? Todos nós desenvolvemos, consciente ou inconscientemente, ao longo da nossa carreira, algumas dessas habilidades. O que eu quero mostrar para você aqui é que se você conseguir tomar consciência de quais são as suas, você vai conseguir usar isso para se destacar no processo seletivo. Ok? E aí você consegue, por exemplo, responder perguntas que são o terror dos candidatos, como, por exemplo, por que eu devo te contratar? Se eu te contratar, o que você vai fazer para entregar os resultados que eu preciso na minha empresa? Quais são os seus pontos fortes e qual é o seu maior defeito? Então, essas perguntas que quase sempre caem em entrevistas de emprego, principalmente, geralmente matam as pessoas, porque ou elas dão respostas genéricas, ou gaguejam e dão um branco na hora. Por quê? Porque a gente não tem esse hábito. A gente não tem o hábito, culturalmente, a gente não tem o hábito de olhar para a gente mesmo. Primeiro, a gente não foi treinado para isso no nosso sistema educacional. E segundo, ainda tem um piorante nisso daí, que culturalmente a gente acha que é feio dizer que é bom em alguma coisa. Eu tenho muitos clientes que eu tenho que fazer um trabalho específico para quebrar essa barreira, essa crença limitante que a gente chama, de que se eu falar que eu sou bom em alguma coisa, eu vou estar sendo prepotente, arrogante ou metido. E não é. Logicamente que tudo é a maneira como você se expressa, como você se coloca, né? Existe a maneira correta de você mostrar para as outras pessoas as habilidades que você possui e usar isso para se destacar. Tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui também. Então, nós temos esses dois obstáculos aqui. Primeiro, nosso sistema educacional nunca nos ajudou sobre isso. E segundo, culturalmente, a gente tem essa barreira de achar que se falar que é bom em alguma coisa, vai ser feio, vai ser arrogante e tal. E aí, imagina a situação. Quando a gente chega numa entrevista de emprego, onde a gente precisa se vender, a gente não consegue. Aí a gente gagueja, a gente não consegue dar uma resposta assertiva para o recrutador. Tá? Então, isso é o que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos começar, então. E como eu falei mais cedo, eu vou falar sobre a live aqui, ela é dividida em duas partes. Tá? A primeira, a gente vai falar sobre como identificar a diferencial profissional. E a segunda, como usar isso para se destacar no processo seletivo. Como identificar, então, esse diferencial? Quais são as habilidades que você desenvolveu ao longo da tua carreira que podem fazer a diferença hoje numa busca por um outro emprego? Bom, o primeiro exercício que eu quero
te passar, pega aí papel e caneta se quiser anotar, é uma lista dos teus hobbies e das tuas paixões atuais. Por quê? Porque por trás de um hobby, geralmente a gente faz um hobby apenas pelo prazer de desenvolver aquela atividade, tem sempre alguma paixão atrelada, ou uma paixão que você tenha que não seja bem um hobby. Enfim, por trás desses dois aspectos, e geralmente ou podem existir talentos naturais. Por quê? Porque a gente só gosta de fazer as coisas pelo prazer de fazer quando somos bons em alguma coisa relacionada àquilo ali. Nem sempre é assim, mas uma paixão que a gente tenha é um indicativo de que pode ter um talento ali, ok? Bom, então faz uma lista dos teus hobbies, das tuas paixões e reflete se por trás daquilo ali tem algum talento oculto, tem algum talento que você usa muito, tá? E você pode, talvez, usar o segundo exercício que eu vou te passar agora para validar esse primeiro. Por quê? O segundo é o que eu chamo de perguntas importantes. Como é que funciona isso? Pensa assim. Para o que as pessoas, os teus amigos, teus colegas de trabalho, enfim, costumam pedir a sua ajuda? O que as outras pessoas chegam para você e falam que você faz bem, que te elogiam? Quais são essas atividades? Quais são as atividades no teu trabalho que você consegue extrair os melhores resultados? Que você é elogiado pelo teu gestor ou pelos teus pares? Essas atividades, mesmo que você não acredite, tem muita gente que chega para mim e fala, Eduardo, eu não tenho talento nenhum, eu não sei fazer nada bem e tal. E aí eu começo a fazer essas perguntas para essas pessoas e elas falam, as pessoas me pedem ajuda para fazer isso ou me pedem ajuda para fazer aquilo e tal. Você é bom naquilo ali. Ninguém pede ajuda para um amigo e para qualquer coisa se acha que aquela pessoa é ruim naquilo, né? Ele já é ruim, está pedindo ajuda, então vai pedir ajuda para quê? Para alguém que é bom, tá? Então, mesmo que você não acredite, você é bom naquilo ali que te pedem ajuda. Faz uma lista dessas atividades. Pode ser qualquer coisa, gente. Pode ser organizar a planilha financeira, pode ser fazer amizade com as pessoas na rua, pode ser organizar a festa da família ou a festa de fim de ano da empresa. O importante é que você faça uma lista dessas atividades e olhe para elas e procure identificar quais são as habilidades que estão ali, ocultas às vezes, né? Algumas ocultas, outras evidentes. Por exemplo, se você costuma fazer amizade com todo mundo com muita facilidade, você conversa com as pessoas, com desconhecidos principalmente com muita facilidade, na fila do pão, na fila do banco e tal, você provavelmente tem um bom relacionamento interpessoal. Essa é uma habilidade, tá? Ou então você tem uma habilidade de fazer networking, porque você tem facilidade de conversar com estranhos. Você chega num evento, você faz amizade fácil com estranhos. Você tem uma habilidade de fazer networking. Você tem habilidade de fazer uma planilha financeira, por exemplo, organizar finanças, tá? Enfim, acho que você pegou a lógica da coisa, tá? Então, faz essa lista. Faz a lista de todas essas atividades, mesmo que você não leve muita fé naquilo ali nesse momento, ok? Depois, vai para o teu currículo, imprime o teu currículo e olha para a tua experiência profissional. Olha para as atividades que você já desenvolveu nas empresas pelas quais você passou. E procure identificar quais foram essas atividades que você conseguiu entregar os melhores resultados para as empresas. Quais seriam os talentos ou quais seriam as principais habilidades que estavam por trás desses resultados? Você recebeu algum prêmio relativo a algum projeto? Por que você acha que recebeu esse prêmio? O que te destacou nesses trabalhos? Tá? Faz outra lista. Complementa essa primeira lista, na verdade. Complementa a lista que você já vem fazendo com as perguntas que eu te falei. O ideal é que você tenha uma lista de 10 a 15 itens. Tá? Menos que isso, você está se subestimando. Pode apostar. Todos nós somos extremamente talentosos. Lembra que, como eu falei anteriormente, culturalmente nós não temos o hábito de dizer que somos bons em algumas coisas? Isso afeta a maneira como a gente se vê. E esse exercício geralmente mostra o quanto você é afetado nisso. Então, se a tua lista tiver menos que 10 ou 15 itens, desconfie. Ok? Ela tem que ter pelo menos isso.
E aí, o que você vai fazer? Dessa lista de 10 ou 15 itens, você vai olhar e vai escolher de 3 a 5, que são aqueles que chamam mais a sua atenção. Aqueles que você bate o olho e tem certeza que adora realizar aquelas atividades. Tá? Que se você pudesse, ficaria o dia inteiro trabalhando com aquilo ali. Esse é o teu diferencial de mercado. Esse é o teu diferencial profissional. Por que eu falo isso? Porque, geralmente, para a gente se destacar em qualquer coisa, né, no nosso trabalho principalmente, a gente tem que usar nossos talentos naturais. Dificilmente, e nossos talentos naturais eles estão muito atrelados, intrinsecamente atrelados, a atividades que a gente gosta de fazer, atividades prazerosas para a gente. Por quê? Porque nós não conseguimos ser talentosos ou ser bons em alguma coisa que a gente não gosta de fazer. Por exemplo, quando você está executando uma atividade que você é naturalmente talentoso, você faz aquilo ali melhor que os outros, geralmente você perde a hora fazendo aquilo ali. Você nem vê o tempo passar. Quando você olha assim, já voaram as horas no relógio. Tenta fazer isso com algo que você não gosta. E perceba a diferença. Parece que o tempo se arrasta. Você toda hora fica olhando para o relógio para ver se já passou o tempo necessário para fazer aquela atividade, ou então você se distrai muito fácil, você não consegue focar. Isso é uma outra característica de quando a gente está usando um talento natural, uma habilidade natural nossa. A gente fica focado naquilo ali. Por que a gente perde a noção do tempo? Porque a gente fica tão focado que se isola do resto do mundo. Né? Existe até um termo para isso. A gente entra em fluxo, a gente entra em flow. A gente se isola do resto do mundo. Por quê? Porque aquilo ali absorve a nossa atenção de tão prazeroso que é. Por isso que você consegue se destacar. Porque também você vai se interessar tanto por aqueles assuntos que você vai estudar mais que os outros, que você vai se dedicar mais do que os outros e, naturalmente, você se diferencia. Naturalmente, você entrega mais para a empresa, principalmente. Por isso que eu sempre bato muito na tecla, tanto nas lives que eu faço, quanto com meus clientes, que você precisa trabalhar com coisas que você goste. Você precisa trabalhar em atividades que te dão prazer. Por quê? Porque você vai conseguir se diferenciar. Você vai conseguir entregar mais resultados para a empresa e, naturalmente, você vai conseguir se destacar dos outros. Bom, então esse vai ser o teu diferencial profissional. E é por isso também, é a mesma lógica que eu vou usar agora na segunda etapa. Como você usa isso para se destacar no processo seletivo? Lembra, você escolheu de 3 a 5 habilidades, tá? Que são aquelas que te permitem entregar resultados melhores do que os outros profissionais. Beleza. Você vai usar elas em todas as etapas que você precisa para um processo seletivo. Então, qual é a primeira etapa? Quando você decide que quer procurar um outro emprego ou você fica desempregado e precisa buscar essa recolocação. Primeira coisa que você faz é o quê? Escreve, atualiza o teu currículo. Né? Essa é a primeira, geralmente a primeira atividade que a pessoa faz. Atualiza o currículo e aí sai mandando para tudo quanto é lugar. Né? Eu falei no início, quem chegou depois não pegou. Mas eu falei no início que esse é o pior erro que você pode cometer. Ficar enviando centenas de currículos para tudo quanto é vaga que aparece na esperança que alguma coisa aconteça. Isso não funciona, gente. Não funciona. Por que não funciona? Pensa comigo. O profissional de RH recebe de 200 a 300 currículos por vaga. Praticamente todos os segmentos está acontecendo isso. Quando você manda currículo para uma vaga que não tem aderência, que não é o teu perfil, um bom profissional de RH, tarimbado, calejado, em menos de 10 segundos, ele bate o olho no teu currículo, vê que você não é aderente, ele não te dá uma segunda chance, ele joga fora do currículo. Ele não pode perder tempo, ele tem que avaliar 300 currículos. Eu tenho contato com vários profissionais de RH, headhunters e tal, e todos eles costumam reclamar que desses 300 currículos que eles recebem para cada vaga, em geral, 10% tem aderência ao perfil da vaga. 10%. O que você acha que acontece com os outros? Lixo. Então não adianta você perder tempo, energia, às vezes até dinheiro, mandando currículo para vaga que não é para o teu perfil. Esquece isso. Tá? Esquece isso. O que você vai fazer? Você vai pegar esse teu diferencial profissional, essas 5 habilidades principais, e você vai olhar
para as empresas que você quer trabalhar e vai buscar as vagas onde você vai exercer atividades ligadas a essas habilidades. Tá? Por quê? Porque são vagas onde você vai ter total aderência. Vão ser vagas que, naturalmente, você vai ser chamado para uma entrevista. Ou não naturalmente, talvez. Tá? Mas se você souber trabalhar essas habilidades no teu currículo, que é a primeira etapa que a gente estava falando, você pega essas habilidades e distribui estrategicamente no teu currículo, no resumo, na parte de cima, na primeira coisa, põe um resumo legal no teu currículo falando dessas habilidades, falando como você usou elas na tua experiência profissional, na experiência das empresas, quando você vai descrever as atividades que você realizou em cada empresa que você trabalhou, faz o link com essas habilidades. Diz ali quais foram as habilidades que você utilizou, diz os resultados que você alcançou, enfim, diz o que você entregou de melhor para a empresa. Fazendo isso, você vai ter um currículo incrível. Eu te garanto que é um currículo difícil de ser ignorado. Se você escolhe as vagas que tem na descrição essas suas habilidades e pega essas habilidades e distribui dessa maneira no teu currículo, dificilmente você não vai ser chamado para uma entrevista de emprego. Tá? Por quê? Porque o teu currículo vai chamar a atenção do recrutador. Ok? Então, essa é a primeira etapa. A primeira maneira como você pode usar o teu diferencial profissional para se destacar nesse processo, no teu currículo. Ok? Segunda etapa. Você vai pegar essas habilidades, vai no teu perfil do LinkedIn e vai fazer a mesma coisa que fez no currículo. Vai distribuir elas estrategicamente ao longo do teu perfil. Primeiro, o teu perfil no LinkedIn tem que estar totalmente completo. Tá? Totalmente completo. Depois você vai pegar essas habilidades, vai escrever um resumo bacana, tá? E o LinkedIn, ele é legal porque você tem mais flexibilidade do que o teu currículo, por exemplo. Um recrutador que bate o olho no perfil de um profissional no LinkedIn, ele espera saber um pouquinho de como é a personalidade do aquele profissional. Tá? Ele quer saber como é que é, quem você é, como você atua na sua vida, enfim. Então, você vai pegar essa habilidade e vai distribuir ali. E aí, o que vai acontecer? Essa habilidade você vai usar como palavras-chave estratégicas. E palavra-chave é o que os mecanismos de busca do LinkedIn usam quando algum recrutador, algum headhunter digita no campo da pesquisa um cargo que você quer. Quando ele digita um cargo ali e você constrói esse perfil do LinkedIn dessa maneira que eu estou falando, você aparece nas primeiras posições para ele. Aí ele clica ali, vai para o teu perfil, ele vai ler o perfil, vai ver que você possui as habilidades aderentes à vaga que ele tá trabalhando e vai te chamar para uma entrevista. Percebe a lógica disso? Percebe como é que tudo se encaixa quando você sabe qual é o teu diferencial profissional? E, olha, isso que eu estou te falando é mais comum do que você imagina. Existem muitas vagas, que os profissionais de RH não estão nem divulgando no mercado. Justamente pelo que eu falei antes. Como as pessoas estão mandando muito currículo que não tem aderência às vagas, eles estão começando a parar de divulgar as vagas e estão buscando direto no LinkedIn, nos bancos de currículos, profissionais para chamar direto para entrevista. Então, tem muita vaga sendo preenchida que você nem sabe nessa maneira. Como é que você acessa essas vagas? Fazendo isso que eu te falei agora no teu perfil do LinkedIn. E também usando o LinkedIn, né? O LinkedIn é uma ferramenta extraordinária de networking e de visibilidade. Quanto mais você interagir no LinkedIn, mais visibilidade o teu perfil vai ter. Mais chances você tem. E por último, como é que você vai pegar essa habilidade? Olha só, você fez o currículo impossível de ser ignorado e preparou o teu perfil do LinkedIn. O que acontece? Você vai ser chamado para entrevista de emprego. Então, nessa hora, o que você vai fazer? Você vai se preparar baseando-se nessas habilidades novamente, no teu diferencial de mercado. Como? Geralmente, na entrevista, o recrutador, ele quer saber se você tem um conjunto de atitudes e comportamentos necessários para performar naquela vaga. Porque a tua parte técnica, ele já olhou o teu currículo, viu que você possui a parte técnica necessária. Tá? Então, pode acontecer ele te fazer uma pergunta técnica ou outra, tá? Mas
via de regra, ele quer saber se você tem as habilidades comportamentais necessárias para aquela vaga. Tá? Habilidades comportamentais. Então, você vai pegar e fazer o quê? Você vai treinar baseando-se nessas suas habilidades comportamentais, no teu diferencial de mercado. E quando você faz isso, quando você chega na frente do entrevistador e ele te pergunta quais são os seus principais pontos fortes? Está na ponta da língua. Você já sabe. Qual é o teu principal defeito? Você também vai saber. Tá? Por que eu deveria te contratar? Simples. Você vai fazer o link com as tuas habilidades, o teu diferencial, e vai falar, olha, eu vou usar isso, isso e isso para realizar aquilo, aquilo e aquilo. Porque antes você vai ter pesquisado a empresa e tal, e sabe o que o teu cargo pede. Então, você vai fazer esse link com as tuas habilidades, teu diferencial, com as atividades do cargo. E aí você responde isso embasado no teu perfil. Como o recrutador ele já leu antes o teu currículo e viu o teu perfil do LinkedIn e lembra que você colocou essas habilidades lá, ele vai fazer o link e ele vê que você está sendo coerente. A hora que ele vê que você está sendo coerente, você automaticamente se destacou dos outros candidatos. Por quê? Porque ninguém faz isso que eu estou te falando aqui. Que também, uma coisa que você saber o teu diferencial vai te ajudar bastante, é porque você vai estar fazendo isso que eu estou te falando, essas atitudes que você vai estar mostrando lá na entrevista, é um marketing pessoal natural. E é um marketing pessoal que funciona porque é baseado no teu jeito de ser, na tua personalidade e nos teus talentos naturais, nas tuas habilidades naturais. Olha só que bacana. O marketing pessoal é uma coisa que todo mundo fica pensando como é que eu faço, como é que eu não faço, fica pensando em técnicas mirabolantes. Você vai fazer isso de uma maneira natural. Tá? Reforçando, naquele momento ali para o recrutador, reforçando que você é o melhor candidato para aquela vaga. Percebe como tudo se encaixa? Percebe como a gente vai construindo o teu processo seletivo de uma maneira diferenciada? Um recado importante que eu quero dar para vocês. Porque assim, como eu falei, quase ninguém sabe fazer isso que eu falei aqui. Quase ninguém faz, na verdade. Requer um olhar para você mesmo, um autoconhecimento, que às vezes sozinha a pessoa não consegue. Muita gente não consegue. Tá? Então, se você faz parte desse grupo que não consegue, que está perdido sobre isso que eu falei, que não tem a mínima ideia de quais são as habilidades comportamentais que você pode usar para se destacar no processo seletivo e você está precisando buscar um outro emprego, você está querendo um outro emprego melhor, eu tenho uma ótima notícia para você. Eu abri inscrições para um grupo de acompanhamento, de mentoria de carreira que eu faço e que é justamente tudo isso que eu falei aqui para você. São encontros semanais que nós realizamos, tá? E em cada encontro, a gente trabalha um aspecto do que eu falei aqui. Então, por exemplo, no primeiro encontro, a gente trabalha a identificação do teu diferencial profissional. Eu te ajudo a pegar a tua experiência ao longo da tua carreira e identificar quais são as habilidades que você tem ali para se destacar. Depois, no segundo encontro, a gente trabalha o teu currículo, usando esse diferencial para escrever e construir um currículo impossível de ser ignorado pelos recrutadores, no esquema que eu falei aqui. No terceiro encontro, a gente trabalha o seu perfil no LinkedIn. Então, eu te ajudo a construir um perfil completo e estratégico no LinkedIn para melhorar o teu posicionamento no mecanismo de busca, você ser encontrado pelos recrutadores. Tá? E aí, inclusive, como bônus, eu tenho um treinamento online chamado LinkedIn Carreira, onde eu explico passo a passo cada campo do LinkedIn que você precisa colocar lá para preencher. E quem participa desse meu grupo ganha de bônus esse treinamento. Tem ali tem umas 3 horas de aula ali dentro. Eu falo sobre perfil do LinkedIn, eu falo sobre rede de contatos dentro do LinkedIn, falo como gerar relacionamento e construir autoridade dentro do LinkedIn. Enfim, é um treinamento completo. Ganha de bônus, tá? Simplesmente entrando para o grupo. No outro encontro, a gente trabalha a entrevista de emprego, treinamento específico para entrevista de emprego, para você fazer o marketing pessoal dessa maneira que eu te falei aqui, do seu jeito, com a sua personalidade, da maneira mais natural possível, mostrando que você é o melhor candidato para aquela vaga. A gente tem um grupo no WhatsApp também, onde eu tiro pessoalmente as dúvidas das pessoas durante o tempo que dura esse grupo. Esse grupo dura em torno de um mês e meio, que é o suficiente para você se preparar e sair pronto para conquistar um outro emprego. Ok?
Se ao longo desse período você for chamado para alguma entrevista e tal, eu faço uma preparação específica para você, baseada na vaga que você está buscando. Enfim, é um grupo muito bacana, tá? É um grupo muito bacana. Tem um encontro também que a gente fala especificamente de networking e marketing pessoal, para você poder usar o network a seu favor e ser indicado para vagas, porque funciona. Se você está buscando um emprego, se você está nessa odisseia de ficar mandando centenas de currículos para tudo quanto é lugar e não está tendo resposta, se você já fez entrevista de emprego e não passou e nem sabe por quê, faz isso que eu estou te falando. Se você tiver dificuldade de fazer sozinho, entra no link lá do grupo, se informa, faz a sua inscrição para esse grupo, tá? Porque eu posso te ajudar bastante ao longo dessas semanas. É uma outra visão completamente diferente do que essa metodologia que eu aplico, é uma visão completamente diferente do vigente, do que as pessoas fazem hoje para procurar outro emprego. Tá? E é por isso que funciona. Por quê? Porque o mercado de trabalho mudou. Não adianta mais você ficar batendo na tecla de ficar mandando currículo toda hora para todo quanto é lugar. Você tem que ser mais inteligente que isso. Você tem que ser mais estratégico que isso. E é isso que eu vou te ensinar nesse grupo. Tá bom? Então é isso. Vou me despedindo aqui e um grande abraço.